principais, os destaques da ordem de trabalhos, são marcada para hoje à noite às 9, na sede da Sociedade Musical de Santa Cecília. A informação regional tem atualização em permanência em terranova.pt. Boa tarde. Para todo o mundo português. Terranova.pt. Para todo o mundo português. Chá das 5 no Hotel Muliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5 todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova. Tempo de antena agora para o Chá das 5, feito como sempre em direto do Hotel Muliceiro em Aveiro, onde está Maria João Azevedo. Maria João, bom final de tarde. Olá, Fernando Martins. Olá a todo o auditório. Muito boa tarde. Obrigada pela companhia, por escolher estar este bocadinho aqui connosco na Terra Nova, neste regresso a casa, agora solaringo, de sexta-feira. Connosco hoje temos José Lucas. Olá, José Lucas. Muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Vimos falar de espiritismo, de espiritualidade, de suicídio, de algumas perturbações, mas, sobretudo, de formas de resolvermos, de curarmos, de ajudarmos, de solucionarmos. Antes de passarmos para a espiritualidade propriamente dita, queremos saber quem é o José Lucas, porque sabemos que o José Lucas trabalhou 32 anos no serviço militar, não é? Conte-nos tudo. Sim, eu sou Tenente-Coronel da Força Aérea, já não estou no ativo, fui controlador aéreo e atualmente estou a trabalhar como formador, tanto com profissão liberal. Nas horas vagas dedico-me à divulgação da ideia espírita, da filosofia espírita, no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha e na Associação de Divulgadores do Espiritismo de Portugal. Uhum. Quem segue estes temas já viu provavelmente várias vezes o José Lucas na televisão, nas rádios, com o Fernando Alvim, com a Fátima Lopes, enfim. Como é que surge na sua vida, José, no serviço militar, numa área assim tão rígida, pensamos nós, não é? Este espírito aberto para analisar as partes mais sensíveis que compõem o nosso ser? Muito mais do que nós pensamos. Pelo meu conhecimento, a ideia espírita é uma ideia que cativa todas as pessoas, desde o agricultor até ao magistrado, até ao militar, até ao professor. A classe dos professores tem muita apetência pela doutrina espírita e foi até com alguma surpresa que vi que sempre conheci muitos oficiais, sargentos e praças que tinham um carinho especial por esta ideia e interesse, e alguns eram mesmo espíritas assumidos, e são, o que é perfeitamente normal porque é um anseio do ser humano. Eu gostava só de referir para o público que nos esteja a ouvir pela primeira vez, quando falamos de espiritismo não tem nada a ver com bruxarias, magias, superstição. Não me vai adivinhar o futuro, Zé Lucas. Ia perguntar isso. Não, ia brincar, conseguia perguntar exatamente isso. O que é o espiritismo? Exatamente, o espiritismo não tem nada a ver com isso, embora as pessoas associem um pouco a isso, porque o espiritismo foi perseguido pelo antigo regime, né, pelo Estado Novo, no tempo de Salazar, e os seus bens foram confiscados, a sede da Federação Espírita foi confiscada, todos os bens foram entregues à Casa Pia. Ainda hoje não houve 25 de Abril para os espíritas, ainda não devolveram nem o dinheiro, nem a sede, nem nada, mas pronto. Entretanto, derivado disso, houve práticas místicas até ao 25 de Abril de 1974. A partir daí foi o renascer das cinzas, né, qual Fênix. E o movimento espírita é um amplo movimento cultural. O espiritismo tem a ver com cultura, tem a ver com ciência, filosofia e moral. Como ciência investiga os factos espíritas, como filosofia explica-os e como moral apresenta a moral que Jesus de Nazaré trouxe à Terra para que nós atinjamos a nossa espiritualidade mais rapidamente. Não é mais uma religião, não é mais uma seita, nem tem nada a ver com isso que as pessoas pensam em adivinhação, etc. Por que é que se diz que o espiritismo é uma ciência da observação? Porque ele aparece precisamente da observação dos factos espíritas, né? Na altura por um pesquisador francês muito conceituado, o discípulo de Pestalozzi, o Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivel, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec, e ele começou a investigar aqueles factos ditos espíritas ou paranormais, né? E então chegou-se à conclusão de que todas aquelas manifestações não eram mais do que as manifestações de seres que diziam que já tinham morrido, davam um nome, davam identificação. Houve todo um conjunto de
de provas que hoje são impossíveis de ignorar. Mais tarde, entre 1993 e 1998, em Seoul, no nordeste de Inglaterra, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que é mais conceituada a nível mundial, investigou factos espíritas ocorridos numa cave onde se reuniam 4 pessoas, fantásticos, agora investigados com as novas tecnologias, com computadores, com máquinas fotográficas, etc., com sensores para luz ultravioleta, e eles concluíram precisamente, em 1998, novamente, que a veracidade dos factos espíritas comprovados por Allan Kardec um século e meio antes, em 1857. Ou seja, a própria ciência se começa a aproximar destes factos irrevogáveis de que a vida tem muitas dimensões, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, a própria física quântica hoje em dia matou o materialismo, né? Se alguém disser que é materialista, está desatualizado, porque a física diz que não há matéria. Existe energia em vários estados. Nós conhecemos apenas alguns estados de energia. Um deles é a chamada energia aglomerada ou condensada, que é esta que nós utilizamos, que pegamos numa faca, num garfo, portanto a matéria, que nós chamamos de matéria. Há outros estados de energia, há vida noutros estados de energia que os nossos olhos não veem porque só veem determinado espectro. Uhum. É possível contactar com os mortos? Não só é possível, como está comprovado cientificamente isso. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, independentemente das suas convicções, que ponha em prática as instruções que estão no manual da ciência espírita, que é o livro dos médiuns, consegue chegar aos mesmos resultados, demonstrando a universalidade dos conceitos espíritas. Aliás, não é preciso ir mais longe, Maria João, repare. Os jovens que no liceu, na escola, fazem o tradicional jogo do copo e ficam muito admirados porque o copo mexe-se e dá respostas inteligentes, etc. Não são mais do que espíritos brincalhões que se juntam ali e que utilizam a energia que alguns deles exalam, que têm uma mediunidade, o ectoplasma de cada um, para agir sobre a matéria. Essa seria uma das provas, empíricas mais evidentes do nosso cotidiano. O que é um espírito? São os seres inteligentes da criação. Portanto, nós temos no universo, temos Deus, o espírito e a matéria. Né? Na matéria temos a matéria, a matéria inorgânica e temos a matéria orgânica. A matéria orgânica tem vida. Portanto, temos os seres animados, como as plantas, os animais e os seres humanos. Né? Então, quando nós chegamos ao estado de hominal, aos seres humanos, nós tornamos-nos um espírito, uma individualidade. Digamos, somos um ser imortal que vai adquirindo consciência, experiências, vida após vida. Né? São então os espíritos, as pessoas que já viveram neste mundo e que agora continuam a sua vida noutra dimensão? Sim. Nós chamamos espíritos às pessoas que estão fora do corpo de carne. Embora nós que estamos dentro de um corpo de carne também somos espíritos, só que estamos temporariamente encarnados, não por sermos do Benfica, mas por estarmos dentro do corpo de carne. Para facilitar, em termos de terminologia, para não estar a dizer espíritos desencarnados, isto é, que já morreram, então diz só quando espíritos estamos a referir às pessoas que estão do lado lá, que às vezes estão à nossa volta. Uhum. Só que nós não os vemos, a não ser que tenhamos a faculdade de ver o mundo espiritual, que são os chamados os médiuns videntes. Já lá iremos à mediunidade. O que é mediunidade? Antes disso, Zé Lucas, porquê é que, com tantas provas que hoje já se começam a ver, sobretudo a comunidade científica de médicos que nem sequer em Deus acreditavam e não podem depois negar as experiências que têm, os livros estão aí para quem os quiser ler, os vídeos também, porquê é que existe ainda tanta resistência? Pergunta número 1. E pergunta número 2, porquê é que a Igreja persegue e perseguiu o espiritismo? Porquê é que existe tanta resistência? É uma pergunta muito interessante, porque nós ainda somos muito pouco evoluídos do ponto de vista espiritual. Né? Nós somos muito materialistas, muito apegados à matéria, somos muito egoístas ainda, e então
em 24 horas do nosso dia, mesmo uma pessoa que se diga espiritualista, seja espírita, católica, protestante, etc., ela gasta em 24 horas, se calhar 5 minutos ou 10 para a sua espiritualidade. Alguns nem isso, nem se lembram. Só se lembram ao fim de semana, quando vão à missa, ou quando vão ao templo, ou qualquer coisa. Então, nós ainda não despertamos, a grande maioria de nós não despertou para a nossa consciência de que somos espíritos eternos, imortais, perdão. Para nós, muitas outras pessoas já despertaram e cada vez mais, né? E vemos agora uma faixa etária geralmente até aos 40 anos, de pessoas que estão a desabrochar a sua mediunidade ou sexto sentido, que vai ser o tema aproveito para divulgar, das 14ª Jornadas de Cultura Espírita, que vão decorrer nas Caldas da Rainha, no Centro de Congressos, nos dias 21 e 22 de abril, precisamente sobre a mediunidade nos seus mais variados aspectos. E porque eu penso que o ser humano neste momento está a passar, nós estamos a passar uma crise de valores muito grande, porque passamos do 8 para o 80 ou do 80 para o 8. Antigamente havia uma consciência da retidão, da honestidade, etc. Nós confundimos muito a liberdade com a libertinagem. E tornámos-nos libertinos. E hoje damos-nos ao luxo de fazer e dizer o que queremos sem cogitar que estamos, porventura, a incomodar ou a ser desagradáveis para alguém. Isso tem a ver com a nossa fraca ou nenhuma percepção do mundo espiritual. Quanto à Igreja Católica, porque é que ela persegue o Espiritismo? Já não é tanto. A Igreja Católica agora já começa a entender, porque também já tem padres que são médiuns. Há pessoas que vão ao padre e o padre às vezes diz assim: eu não consigo resolver o seu problema, vá ao centro espírita. E quando as pessoas vão ao centro espírita, nós dizemos: olha, se sente bem na Igreja Católica, continua lá a ir, porque o espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma seita. Nós não queremos adeptos. O objetivo da ideia espírita é demonstrar ao ser humano que somos imortais, que a vida continua, que a reencarnação é uma realidade hoje comprovada cientificamente e que nós vamos colher aquilo que semearmos hoje. Logo, portanto, quanto melhor nós formos como cidadãos, como pessoas, quanto mais bem nós fizermos, melhor seremos amanhã, quer nesta vida, quer no mundo espiritual, quer na próxima reencarnação. E era por aí mesmo que íamos seguir em frente, que era perguntar o que é isso da lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma lei da física. Há uma lei da física que diz que todo o efeito tem uma causa. Portanto, se algo cai, é porque existe a força da gravidade que puxa esse objeto para o centro da Terra, né? Com uma determinada força de 9,8. Então... porque é uma ideia forte no espiritismo, não é? Não, é uma lei da natureza. Uhum. Portanto, todo o efeito tem uma causa. Logo, por comparação, todo o efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Né? Logo aí nós encontramos Deus. Né? O que é Deus? Né? Quem criou ou o que é que criou tudo isto? Que a Terra, o Universo, os seres inteligentes do Universo, né? Tem de ser uma inteligência muito superior. Nós não sabemos o que é Deus, mas a nossa mente, a nossa capacidade de pensar leva-nos até Deus. Né? Felizmente, neste momento, o Espiritismo já é mais e melhor aceito por outras confissões religiosas, etc. Ainda há muito preconceito em determinadas instituições, como a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem disto, a Ordem daquilo. Portanto, aqueles nichos de organizacionais onde as pessoas pensam que por estarem ali têm todo o poder e são omniscientes. E de facto são pessoas que ignoram coisas mais básicas como que são espíritos imortais, né? Então, o que a doutrina espírita nos convida é a que nós sejamos melhores cidadãos, que construamos pontes em vez de cavarmos os valos da discórdia, né? E que, independentemente das convicções de cada um, que nos respeitemos, que nos amemos, que façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem a nós, conforme Jesus ensinou,
E que de facto é isso que falta para que haja paz na Terra, para que acabem a guerra, acabe a fome, as misérias materiais e morais. Já lá vamos, porque é que elas existem. Antes disso, será preguiça de pensar, porque se o Espiritismo apresenta a ideia de que a vida continua sempre e que há uma responsabilidade a ser exercida aqui e agora, porque, segundo então a lei de causa e consequência, tudo o que fizermos hoje irá ter repercussões amanhã, será mais fácil então acreditar que não existe mais nada e hoje fazer tudo o que me dá na telha? Sim, isso é uma visão nihilista, né? Aquela visão, morto o cão acaba-se a raiva. Isto é, quando acabar, olha. Aliás, eu penso que é mesmo isso que faz com que a grande maioria dos políticos pelo mundo inteiro roubem tanto os seus povos e provoquem tantas guerras, porque é uma ideia completamente disparatada, porque se eles tivessem conhecimento de que a vida continua, existem provas científicas disso. Se eles tivessem conhecimento da reencarnação, existem provas científicas disso. Se eles tivessem, quando tiverem esse conhecimento, deixam de fazer tanto mal aos povos que governam, porque têm essa responsabilidade, né? E irão certamente, quando chegar ao mundo espiritual, ter a consciência pesada e sentirem aqueles que os vão acusar de terem gerido mal os dinheiros. E terão de reencarnar, para, se calhar em condições mais humildes, para aprenderem a valorizar, ou então voltarem em situações de missão para auxiliar aqueles povos que outrora eles espezinharam. Vejamos o caso do Nelson Mandela, que na opinião do médium Divaldo Pereira Franco, dos espíritos que se comunicam através dele, teria sido um branco sul-africano e inglês na altura, que teria colonizado a África do Sul e que teria implementado o apartheid. E voltou mais tarde, sem problemas de consciência, com uma grande convicção na cor negra, para libertar o povo que ele próprio tinha oprimido. E então ele teve na cadeia 20 e tal anos, e ele dizia: prenderam-me o corpo, mas não me prenderam o espírito, porque eu viajava, eu ia aqui e acolá mentalmente, imaginava-me na China, etc. E foi um homem tão notável, não era espírita, não é? Quando saiu da cadeia podia inflamar ódios, mas não, foi um fazedor da paz. E um homem, um exemplo, sem dúvida nenhuma, que resgatou ali, portanto, aquele seu trabalho de espezinhar os negros outrora, libertando-os agora desse mesmo jugo. Então, estes estudos não são crenças, são estudos baseados em factos. O Dr. Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, falecido recentemente, ele pesquisou cerca de 3.000 casos de crianças que se lembram de vidas passadas, em todo o mundo. Ele não era espírita. Nunca foi, acho que nunca conheceu, nunca leu um livro espírita, e ele apresentou as suas conclusões na Casa do Médico, no Porto, no simpósio A Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial. Deu uma entrevista à Notícias Magazine, que saía com o JN e com o DN, aos domingos, onde ele, em 1998, se não me falha a memória, ou 2002, não tenho a certeza, onde ele dizia que hoje em dia, naquele tempo, é possível acreditar na reencarnação com base em provas. E que quando as pessoas interiorizassem a reencarnação, que iria ser uma revolução social com um impacto muito superior ao da Revolução Industrial. Porque aí as soluções iam ser tomadas com um senso de responsabilidade, com coerência, não é? Isso, veja, Maria João, por exemplo, se eu souber que a vida continua, se eu tiver essa consciência, não é saber porque alguém me disse, tiver essa consciência, tiver a consciência da reencarnação, estudei, pesquisei, sei que é assim, eu sei que eu vou voltar a reencarnar na Terra. Se eu sou um industrial, eu não vou despejar os resíduos para o rio, porque eu sei que quando voltar a reencarnar como bebê com outro nome, eu vou querer nadar naquele rio, o rio vai estar poluído. Então eu vou ter uma consciência ambiental, né? A reencarnação é uma ideia altamente ecologista, e o espiritismo também. Com a reencarnação eu não faço distinção de sexo entre mulheres e homens, porque eu sei que na próxima reencarnação eu posso vir como mulher ou como homem, se assim for mais útil. Não faço distinção de cores, porque eu posso reencarnar como branco, negro, amarelo, às riscas, às pintinhas, o que for, né? Eu não faço distinções sociais, porque eu sei que aquele andrajoso dos mais andrajosos pode ter sido o maior político ou o maior ricaço do mundo numa vida anterior, que agora está numa prova, numa expiação de pobreza para aprender a valorizar o que desperdiçou. Então, esta ideia da reencarnação
traz-nos consequências de ordem ética, de ordem moral, que nos tornam melhores cidadãos e assim aos poucos nós vamos melhorando o mundo. É por estas e por outras que José Lucas é convidado especialíssimo várias vezes em grandes programas, não só de rádio, mas também de televisão, para falar de espiritismo e de espiritualidade, com os pés bem assentos no chão, sem crenças religiosas, sem dogmas, apenas com o espírito de observação e compilação de todo o material que já está disponível para a humanidade, e hoje não temos de que nos queixar com os milagres da internet e com tantos livros. Queríamos tanto continuar a fazer-lhe perguntas, abordar as perturbações espirituais, o suicídio, que falávamos há pouco em off, que é um flagelo tremendo. Já não vai dar tempo, por isso fica um convite para muito em breve, quando voltar a Aveiro, voltarmos a conversar. Com certeza. E se porventura o nosso ouvinte tiver algum dia lhe passar pela mente matar-se, nunca o faça. Porque Deus nunca nos dá uma carga superior às nossas forças. E aquelas pessoas que se matam e que depois se comunicam através dos médiuns, eles dizem que não há palavras na Terra, no vocabulário, para descrever os horrores, os sofrimentos daquela pessoa que se matou a pensar que ia tudo acabar e que logo a seguir vê-se fora do corpo, vê o corpo caído no chão, assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Porque o drama continua e muito amplificado pelo ato que ele cometeu. Matar, nunca. Matar os outros também não. Nunca. O melhor é deixar a vida seguir correr o seu curso, como Deus nos propiciar e tentarmos fazer o nosso melhor para melhorá-la dentro das nossas capacidades. José Lucas, hoje ao vivo e a cores, disponível para conversar consigo, palestra logo mais com entrada livre na Associação Espírita Luz e Paz, a partir das 9h30 da noite. José Lucas, foi um gosto. Muito obrigado. Eu é que agradeço a gentileza da Rádio Terra Nova e da Maria João também em particular pelo seu carinho e pela oportunidade de partilharmos ideias e gostaria de terminar com um pensamento que não é espírita, mas é em essência, que é um pensamento, um ditado chinês que diz que o meu amigo não é o que pensa como eu, mas o que pensa comigo. Vamos ficar com essa ideia. Não é preciso que o outro pense como eu para que eu seja amigo dele e para que nos demos bem. Okay? Pensamos Isso juntos. vai evitar muitos conflitos. Fernando Martins, olha, pensa connosco. As cores todas do arco-íris assim juntinhas para fazer uma palete bonita. Muito obrigada a si que esteve connosco. Esta entrevista em breve fica disponível em terranova.pt. Chá das 5 no Hotel Muliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5 todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova. Maior espetáculo infantil do momento. Veja as maiores personagens infantis num só espetáculo. Venha ver o Pato Donald, a Patrulha Pata e muitos outros. É já domingo, dia 18, pelas 16 horas no pavilhão do Clube dos Galitos em Aveiro. Não percas! Com vários concursos e jogos para crianças. Magia e malabarismo com vários artistas convidados. Um espetáculo único. Para mais informações, 96-204-915. Bilhetes à venda já a partir do dia 14, no pavilhão. Drones e aviões a regar sementeiras. Estufas inovadoras controladas através do computador. Maquinaria com tecnologia GPS a fertilizar hectares e hectares de cultivo. Soa-lhe demasiado a futuro. Recuemos ao presente. Drones e aviões a regar sementeiras. Estufas inovadoras controladas através... A agricultura de precisão é o presente. Não espere pelo futuro para investir em novas tecnologias que permitirão rentabilizar e fazer crescer o seu negócio. Visite uma agência do Crédito Agrícola e conheça as soluções CA de apoio ao setor agrícola com condições especiais até 6 de abril. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Feira de Março 2018, de 24 de março a 25 de abril, a maior mostra económica da região centro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro, um dos principais parques de diversão do país. Feira de Março 2018, esperamos por si. Dia 24 de março, Calema. Dia 30 de março, MC Cavinho e Dani Russo. Dia 31 de março, Slow J. Dia 2 de abril, Arraial Popular com João Claro, Nel Monteiro, Kit Carlos e Ganda Malucos. Dia 6 de abril, o HF.
Dia 7 de Abril, David Fonseca e RFM Rich and Mendes. Your heart got tangled in your head. Dia 13 de Abril, Raquel Tavares. No Largo da Graça já nasceu o dia. Dia 14 de Abril, The Gift. Dia 20 de Abril, Emanuel. Dia 21 de Abril, Agir. Mudou a minha vida. Feira de Março 2018, de 24 de Março a 25 de Abril. Bilhetes à venda no Secretariado da Feira de Março ou em feirademarço.pt. Consulte toda a programação no site da Feira de Março. A Vega Tiamicas em Aveiro. Todas as sextas e sábados, jantares dançantes com música ao vivo de bandas ou DJ. A Vega Tiamicas. Jantares ou almoços de grupos ou aniversários, empresas ou de amigos a partir de 10 euros por pessoa. Ligue já a marcar a sua mesa. O 234 347 273. E-mail avegatiamicas@gmail.com. Junto ao Mercado Manuel Firmino Aveiro. Venha divertir-se connosco.